Para a gente avaliar o segundo turno da eleição, estão conosco o cientista político Bruno Lima Rocha. Bem-vindo, tudo bem? Opa, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. O mestre em comunicação social, Astomiro Romais. Tudo bem, professor? Bem, como é que está? Boa tarde. Prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. E também os nossos colegas jornalistas que cobriram aí tanto o primeiro turno como agora o segundo turno, a Maressa Sampaio e o Guilherme Roquete, que estão lá na nossa redação. Boa noite, bem-vindos, tudo bom? Boa noite, muito obrigado. Fiquem à vontade aí, viu? E você aí de casa pode participar também em facebook.com/ubratv, nos mandando uma mensagem inbox ou então comentando o post do programa de hoje, facebook.com/ubratv. Agora, para a gente começar, Bruno, mais uma vez, né, o Estado não reelegeu o governador, né? Ainda sem entrar no mérito, claro, do governo atual, isso é positivo para a gente? Positivo isso para o Estado? Olha, por um ponto de vista do poder ficar ou não cristalizado, toda alternância é positiva. Por um ponto de vista, eu ouso falar, vamos entrar no tema polêmico de uma vez, de como foi realizado o debate político, em especial no segundo turno. Se tu perguntares por que Tarso não foi reeleito, tenho quase certeza que vai ser só pela negativa, pelo estímulo do antipetismo. Nenhum problema, as pessoas podem ser anti ou a favor do que quiserem. É bom para a democracia que elas tenham alguma razoabilidade de saber por que elas são contra. Sim, e a favor, né? Isso, e quais são os méritos e deméritos do atual governo. Eu acho, entendo, tem uma aproximação, teria que ser feita uma baita pesquisa sobre isso, mas por aproximação, por inferência, eu entendo que o grande eleitorado do Sartori o elege por negação ao partido de centro-esquerda do PT, que é um ex-partido de esquerda, foi um partido de massa, foi um partido realmente que sacudiu o país estruturalmente. Hoje é um partido que faz coalizão, que é muito tranquilo. Então, é meio que não tem uma razão de ser essa negativa ao Partido dos Trabalhadores, a não ser um grande sentimento de bipolaridade que tem aqui no Estado, e o antipetismo acaba sendo o maior partido político do Rio Grande. Professor, tem a mesma opinião? Eu concordo. Eu acho que, na verdade, o Sartori surfou nesta onda antipetista, né? E acho que o grande desafio dele agora é exatamente conciliar todas essas forças divergentes que formaram a base de apoio da sua candidatura, né? Eu costumo dizer que o Sartori passeou no campo, né? No primeiro turno foi tranquilo, caminhou bem a rente à cerca, né? E foi quase imperceptível, né? Agora o grande desafio dele, né, vencidas as eleições, exatamente essa de, como diz o gaúcho, de pegar o bicho pelas guampas, né? Eu acho que agora é o momento de definir-se, né? Ver exatamente o que ele pretende, porque na verdade ele andou de uma maneira muito solta em termos de propostas, né? Nada muito incisivo, muito concreto. Até depois, né? Na coletiva de ontem foi a mesma coisa, né? Exatamente, um discurso discurso alô doçura, nada contra ninguém, tudo numa boa, né? Que já era o discurso que ele tinha desde o início da campanha, desde pré-candidato. Ele teve aqui no Conexão e foi o mesmo discurso que ele manteve até então. Exatamente, o problema é agora conciliar todas essas forças tão distintas que compuseram a sua base de apoio, né? Vamos até a nossa redação, então. Maressa, Guilherme, querem dar uma opinião em relação a essa nosso primeiro questionamento? Damas primeiro. Ah, tá bom. Não, na verdade, o que eu notei ao longo dessa eleição foi a dificuldade da candidatura do Tarso Genro em se comunicar com o eleitor, que não é o eleitor petista, que é aqueles 30% que estão ali sempre com tendência de votar no PT. Esse outro eleitor que circula aí, que saiu da Ana Amélia, foi para o Sartori, poderia ter ido para o Tarso. Mas o Tarso e a campanha do Tarso não soube mostrar para o eleitor as coisas boas do governo. Tarso falou só para o militante do PT. No momento em que tu fala a respeito do Brito, do governo do Antônio Brito, da Ieda, de coisas de 15 anos atrás, o eleitor não está mais nessa. O eleitor não quer essa polarização. Acho que isso ficou bem claro, né? Eu também acredito que, além desta questão do antipetismo que os professores colocam, tem uma outra situação que é o cansaço e o ranço com a política. Muita gente não está contente com a política e não quer saber. Então, às vezes, aquele candidato que tem uma proposta de governo que define a sua linha, pode não levar vantagem frente a um candidato que vem dizendo que não tem propostas, mas que não tem promessas, não vai fazer nenhuma promessa, mas que vai fazer aquilo que tem que ser feito porque ele já fez quando ele tinha um outro cargo político.
Então, isso eu acho que colou muito no eleitor. Essa questão de dizer assim, vamos fazer o que tem que ser feito na saúde, nós vamos resolver o problema, vamos fortalecer os postos de saúde. Sim, ok, mas aí vem um outro candidato e te diz, a nossa proposta é essa, nós vamos fazer dessa forma, e isso aí já soa como uma promessa de campanha, e não tanto como uma proposta em si. Então eu acho que, além da questão do antipetismo, colou muito essa história de dizer que eu não estou aqui para prometer nada e vou fazer o que tiver que ser feito. Tá certo. Agora, Bruno e professor, na opinião de vocês, por que o PT não conseguiu mostrar as realizações nessas eleições aqui no Estado? Eu tenho uma hipótese que tem um pouco a ver com a experiência de uma relação de sala de aula com assessores de comunicação do governo do Estado. Eu entendo que é muito difícil fazer política de Estado nesse país. Tu acaba, por exemplo, pegando todas as assessorias de comunicação e elas servem mais aos secretários do que necessariamente a um projeto de governo. Então, eu ouvi ontem de um consultor em marketing político, não é a minha área, a gente muito vai fazer uma crítica estrutural do que faz diagnóstico de campanha, que tu não comunica para o eleitorado em campanha. Isso é um acúmulo ao longo de anos, pelo menos dos últimos 2 anos do teu governo. E quando se chega na campanha buscando uma certa razoabilidade, mesmo a gente se pretendendo ser o Estado mais politizado do país, coisa que hoje eu me questiono em função desse debate, será político durante a campanha, antipolítico é apolítico, fica muito difícil. Porque na comparação não houve uma grande realização do governo do Estado, o que eu considero como positivo. Porque um governo precisa de ter grandes realizações, precisa ter realizações que sejam perenes, permanentes. Mas, resumindo, o Tarso não consegue ir além do seu aparelho de partido, teve uma aliança que se fragiliza e não consegue fazer o que fez o fenômeno do lulismo, que a partir do aparelho de Estado ele se descola e desprende do seu partido de origem. Isso não ocorreu aqui no Estado por razões óbvias. Digo mais, se o Tarso arrumou alguma confusão ao longo do seu governo, foi com a esquerda. Né? Ano passado, reprimindo as manifestações, do processo em função de militantes, reconhecidamente como militantes, a briga com o CEPERS, a questão fundiária com indígenas e quilombolas, tudo isso aí pegou fogo no Estado. Sim. Né? Então não atingiu nenhum grande interesse do empresariado também. O que houve realmente foi uma falta de acúmulo político, de capital político para chegar, para ultrapassar esse teto. Mas eu acho que também não dá para dizer que daqui a pouco o Estado não fez nada também, assim como diz o professor, né? Porque se teve realizações em programas na área da irrigação, nós avançamos com as políticas para mulheres, como a implantação das patrulhas Maria da Penha, só que isso parece que não chegou no eleitor, né? Na verdade, durante a campanha eleitoral, falando da campanha, muito se falou no Tarso, ministro da Educação, ministro da Justiça, o Tarso que criou o ProUni, mas as realizações dele como governador ficaram de lado. Desculpa, Agora, só um comentário, só um segundo, sim, olha só. Eu absolutamente disse que ele não fez nada, foi uma compreensão. Me Não, mas eu não falei isso. Não, tranquilo. É só para a gente tá falando com uma série de pessoas que a gente não tem muito controle do público. Um segundinho só. Essa comunicação, essa grande realização do governo do Estado para com o seu eleitorado, isso tem que ser feito ao longo do governo, não durante a campanha. Acho que a questão também vai muito para o lado pessoal, né, da própria forma das pessoas se comunicarem, porque o Tarso, ele indiscutivelmente é um intelectual, né, de uma fala fácil, bem articulado, e que muitas vezes pode ter passado para o eleitor uma certa arrogância na sua postura, né? Um sujeito que conhece, que tem números na cabeça, que explicita as coisas, tem oratória. Né? E ao contrário, o Sartori se apresentou como aquele sujeito simples, é o cara do colono, que chama a opinião da mãe, eu sou tal, toma um chimarrão. Então tem toda aquela simplicidade que às vezes chega às raias do ingênuo, né? Algumas expressões na brincadeira, na casa do piso, do tumeleiro, etc. Tal. Então, todas essas coisas que, de certa forma, o prejudicaram, mas também acho que agregaram muitas correntes, muitas pessoas que se identificaram com essa simplicidade dele. Agora, isso cola no eleitor. Sim, claro. Agora, diante disso tudo, como o PT vai agir a partir de agora aqui no Estado, né? Tendo em vista que também a presidente Dilma não foi a mais eleita, não foi a mais votada aqui, né? O Tarso não se reelegeu. Na opinião de vocês, como fica agora, então, o posicionamento do PT aqui dentro do Rio Grande do Sul? Quer falar primeiro? Por favor. Eu acho que aqui, na verdade, assim, o PT tem que se reinventar, de certa forma. Agora, eu não sei exatamente como é que vai trabalhar essa questão de combater esse antipetismo, né? Que o antipetismo é uma coisa absolutamente irracional, né? É uma coisa que vem da emoção, tu não tem justificativa, não gosto, não quero, né? E fim de papo, né? Então, eu não sei como trabalhar isso. Acho que o próprio PT vai ter que fazer uma autoanálise, né? Expor as suas entranhas numa discussão muito aberta entre seus próprios partidários, né? Para ver realmente como é que pode fazer com que isso consiga resolver isso, né?
Eu acho que o problema também é que a própria mídia às vezes ajuda em nível nacional, né? Que sempre as coisas relativas ao PT sempre são expostas com muito mais gravidade, né? Eu diria que o PT cumpriu um padrão nessa campanha. Ele faz campanha por esquerda e governa por direita. Ele governa conciliando interesses, promovendo a inclusão social, promovendo a distribuição de renda mediante salário, mas acomodando grandes interesses. E esse PT na oposição, ele duvido que faça uma oposição como fez o governo Ieda, que realmente era um programa de destruição do Estado do Rio Grande do Sul, pelo menos do aparelho de Estado tradicional. Eu entendo que vão trabalhar muito mais no sentido de tentar capitalizar a repactuação da dívida como obra sua e, a partir daí, tentar incidir nas políticas federais aqui no Estado. Agora, só para deixar algo no ar, pela proposta do Sartori, a conta não fecha. Simples assim. Ou tu expande a dívida no limite da responsabilidade da lei, coisa que esse governo fez, para conseguir dar conta de algum tipo de crescimento, ou a gente vai ter problemas seríssimos de funcionalismo público, de servidores, de serviços essenciais, que foi a promessa dele na campanha. A conta não fecha. Ou repactua a dívida de uma vez. Sim, agora o PMDB recebeu já apoio do PP e do PSB. O Sartori disse que o secretário, disse ontem mesmo na coletiva, que os secretários devem ser pessoas corretas, que ninguém pode divulgar nomes de secretários, porque quem vai fazer isso é ele. Pessoas comprometidas, mas não entrou no mérito se a escolha vai ser política ou técnica. Na opinião de vocês, essa escolha vai ser política ou técnica? Eu acho vai ser muito política, né? Eu entendo porque quando entra numa base de sustentação, diversos interesses, diversos partidos, isso para depois manter essa coalizão, é fundamental que haja, sobretudo, uma coalizão política também, né? Quer dizer, há diversas pessoas interessadas, né, em ter o seu quinhão. Então, tudo aquilo que a gente critica em nível nacional, toda essa partilha do poder, né, que por fim gera essa confusão, né, que as pessoas não sabem exatamente para que lado um puxa para o outro, quer dizer, cada um está à busca dos seus próprios interesses. Eu acho que essa composição política é que vai ser o grande desafio do Sartori. Porque o próprio PMDB, por exemplo, é um PMDB que tem o seu vice nacional como presidente da República e aqui apoiou a Aécio. Então é uma série de contradições que eu acredito que serão o grande desafio, né, de tentar compor alguma coisa que trabalhe de forma conjunta e não cada um buscando os seus próprios interesses, como é muito comum dentro dos partidos políticos. Apesar de que ele disse que está aberto ao diálogo, né, Bruno? Uhum. Eu queria insistir num conceito. Toda escolha de governo é política. Quando a escolha de governo é dita como técnica, ela é uma escolha política que não quer sequer ser exposta ao debate político. Concordo com isso. Não é isso? Não é o mito da técnica como superando a política, o mito da ciência como neutra. São mitos falhos que epistemologicamente isso aí a gente consegue dar uma surra em qualquer debate racional, mas tem essa ideia, que a política é ruim e a técnica é boa. O Estado é ruim e o empresário é bom. Isso é uma grande falácia. Eu entendo que qualquer função pública que precise de algum grau de capacitação específica, um operador político que esteja apto ou tenha bons assessores de confiança pode operar. Mas tem diferença fundamental. Não há uma gestão pública boa. Há forma de gestão pública, várias formas, e cada uma é conflitante com a outra. Não tem uma só forma de bom governo, não tem uma só forma de mau governo. São todas escolhas e relações de força. Agora vamos falar então aí sobre, né, para a presidência da República, vamos passar para o cenário nacional, né? Essa disputa apertada que praticamente dividiu, né, o país, isso é um recado para o PT, na opinião de vocês? Por favor. Eu acredito que sim, um recado muito forte, né? 3,4 milhões de votos de diferença não representa muita coisa dentro do cenário nacional, né? Então eu acredito que o próprio PT vai ter que repensar a sua própria postura, né? E eu acho que um recado muito direto para rever muito das suas políticas, das suas relações, né? Da sua comunicação com os públicos. Eu acredito que o PT, a partir desse momento, ele vai ter que repensar muita coisa. Inclusive, eu acho que os debates, né, dos presidenciáveis, eles são muito importantes. Até um jornalista esses dias estava dizendo que deveria haver debates a cada 3 meses, né, exatamente para se expor, né, as entranhas dos problemas que estão aí, às vezes, latentes e que muitas pessoas acabam não enxergando quando estão no governo, né. E esses 48%, né, que o Aécio obteve, vocês acham que foi mais por ser contra o PT ou porque era o Aécio? Se repetiu a nível nacional o que aconteceu aqui no Estado? Não. O Brasil, no meu entendimento, pelo menos no modesto entendimento, tem alguns subsistemas políticos bem marcados. Do Rio Grande é um bem marcado. O cenário nacional é uma composição de palancas estaduais. O que eu acho que houve dessa vez foi que, o PSDB correu unificado. O PSDB não tinha movimentos de força interna que quebravam a sua candidatura. Todos apareceram na campanha. 2,
O senador Aécio Neves reivindicou a herança do Fernando Henrique Cardoso e chegou a ousar anunciar o seu ministro da Fazenda, o que lhe tirou um monte de voto. O Armínio Fraga tem uma memória coletiva de problemas muito complicados, forma de vida muito dura aqui no estado, aqui no país. Foi um dos seus pecados, né? Foi um dos seus pecados na sua campanha. Sim. Que bom que ele foi sincero e para ele que ruim, que péssima escolha de marketing dele. E por fim, houve uma cisão na base do lulismo. A primeira cisão foi a própria Marina Silva se engajando na campanha. E, além dos votos de Marina Silva, tanto é que ela estoura um pouquinho o teto dela em 2010, o abandono do PSB do campo de centro-esquerda. Porque uma coisa é o PSB, em nível nacional, correr por conta própria, ter um projeto de poder. A outra é hipotecar esse campo de aliança para fazer um novo pacto social-liberal, que seria firmado quando a Marina adere à campanha em segundo turno e o Aécio se compromete a fazer as políticas sociais. Por isso, tamanho crescimento. Eu não vejo essa oposição como frágil, eu acho ela muito sólida e vai incomodar bastante no governo. Quer dizer, o PT agora tem uma cara de oposição. O PT agora tem uma cara de oposição e tem uma aliança que, olha, é uma aliança no mínimo complicada, para não falar outras coisas que a gente está no ar ao vivo, que é nem podemos pelo horário, né? Vamos até a nossa redação, então, com o Guilherme e a Maressa. Vocês concordam, então, que o país ficou dividido, Guilherme e Maressa? Eu acho que ficou dividido, mas eu tenho dúvidas em até quando essa divisão vai. Eu acho que é um pouco o retrato do momento. Depois, quando as pessoas voltarem a serem amiguinhas no Facebook, essa divisão vai diminuir. Estou fazendo uma ironia aqui. Eu acho que falta um pouco de memória crítica, faltou um pouco de memória crítica para as pessoas nessa eleição para presidente. Elas se esqueceram um pouco de como era na época dos governos Fernando Henrique, por exemplo, para fazer uma comparação mais sólida. Quando um candidato vem e diz para acabar com a corrupção no país basta tirar determinado partido, ele se esquece que no tempo dele também surgiram escândalos. Por exemplo, as Ilhas Caimã, nós tivemos o repasse de dinheiros para bancos, o Banco Marca do Salvatore Cacciola, alguém lembra disso? Então faltou um pouco essa memória para o país. Claro que a gente tem muito que avançar ainda, é preciso mudar o modelo econômico de crescimento que já se esgotou, é preciso evoluir nesse crescimento, buscar uma nova alternativa. Marissa. O que se espera agora na verdade ficou muito nebuloso, né? Porque alguns dizem, o Nordeste definiu as eleições, Minas definiu as eleições, a esquerda, os movimentos sociais, a própria participação de figuras muito importantes do PSOL, como Jean Willis, Marcelo Freixo, tudo isso contribuiu para que o PT ganhasse essas eleições e agora fica na expectativa, será que vai ser dessa vez que o PT, após 12 anos, que vai dar a famosa guinada à esquerda, porque a presidenta assumiu uma série de compromissos, Sim. não apenas a reforma política, mas na última fala dela em relação ao que o PT chamou de tentativa de golpe da revista Veja, ela prometeu, assim, nas entrelinhas, que vai se movimentar em relação também a uma democratização, a famosa democratização da mídia. Eu queria até deixar uma pergunta para o professor Astomiro, se ele acha, se ele concorda comigo que ela se movimentou nesse sentido e se é necessário, se foi uma tentativa de golpe ou de influir no resultado das eleições da revista Veja. Professor. Eu como jornalista, né, que eu poderia dizer assim muito tranquilamente que eu acho que foi mais um momento, né, de uma interferência absolutamente descabida. Eu acho que o jornalismo se faz com responsabilidade sobre tudo, né? E a gente tem percebido ao longo das últimas eleições que se trata o eleitor brasileiro como uma massa de manobra em que parece uma coisa de um coronelismo, que é necessário ensinar as pessoas, né, de algumas coisas, né? E enfim, trazer um fato novo que venha subverter a vontade das pessoas, para que se imponha a sua vontade, né? Eu acho que isso já é recorrente, né? E eu acho que isso é lamentável para o próprio jornalismo, que ele conseguiu angariar uma credibilidade ao longo da sua história, né? E eu acho que a Veja gradativamente tem jogado no lixo toda a tradição de um jornalismo sério que esteja aí a serviço da população, que esteja a serviço da informação, né, e do esclarecimento das pessoas, e não de criar fatos que venham, né, inclusive a surrupiar e a desviar o foco e transformar uma eleição naquilo que ela na verdade não era, né? Ontem mesmo, antes do Bruno falar, durante o pronunciamento da presidente, a militância do PT fez um coral contra a Rede Globo, né? Vocês acham que a cobertura foi tendenciosa, né, da Rede Globo durante esse processo? Vamos por partes. Eu entendo que a Globo não se somou à tentativa de influenciar nas eleições, somou em parte,
Em parte no Jornal Nacional de sábado à noite, depois daquela equivocada marcha e escrache contra Abril. Equivocada em função das eleições apenas, não em função. Então, a pessoa estava coberta de razão. E também entendo que a Veja não foi a primeira, e acho que não vai ser a última matéria mal apurada, sem checagem, sem critério jornalístico, sem critério de noticiabilidade. O problema é que a Veja lançou antes a sua edição. Para influenciar no debate, para gerar um factoide, para repercutir ao longo das últimas 48 horas das eleições. Isso soa como golpe. Como golpe midiático, pegou muito mal. Agora, que os colegas da redação falaram, temos um problema. Que, para fazer valer o capítulo 5 da Constituição e a tão famosa e propalada democratização da mídia, né, por exemplo, dividindo as verbas publicitárias da SECOM, dividindo as verbas publicitárias do governo federal, precisa de um texto intraconstitucional para regular o que está ali, nos artigos 220 e 224. E com o Congresso composto com uma bela de uma bancada de retransmissores de redes nacionais e de redes estaduais, fica muito difícil, é um bloqueio político. Sim. Então, de novo, vai tudo para a reforma política, vai tudo para a capacidade de plebiscitar ou não leis de interesse popular. Por isso esse temor à reforma política. Ontem já tinha uma gritaria. A presidenta quer impor um estilo chavista, porque o Congresso recusou a reforma política, agora quer impor um plebiscito, etc. Se o PT não mantiver esse tensionamento, vai fazer um governo de acórdão de novo. A gente vai dar só um tempinho na nossa conversa, que está muito boa, viu, Maressa e Guilherme? A gente já volta, tá? A gente vai para um rápido intervalo, viu? Quero lembrar que você pode participar aí de casa pelo facebook.com/ubratv. A gente ouviu fatos e histórias de pessoas que terminaram amizades por causa dessa campanha. Foi bem isso, né? Foi Facebook bem foi palco disso, né? De seguir, bloquear e desbloquear pessoas. Pessoas da mesma família brigando, um PT, outro PSDB. Foi bem isso, né, professor? Esse foi um cenário assim que, por fim, culminou, depois da reeleição da Dilma, num processo assim bastante deplorável no sentido de uma discriminação, de preconceito muito explícito em relação aos eleitores do Nordeste, especialmente, né? Como se não fossem cidadãos brasileiros da mesma forma como os demais. Esquecendo-se, inclusive, né, que em Minas Gerais foi um estado em que o Aécio perdeu, né, e a Dilma ganhou. Inclusive, no primeiro turno, já o Fernando Pimentel se elegeu governador. O Rio de Janeiro também, que deu muitos votos para Dilma. Enfim, por fim se traçou um cenário assim de que só as pessoas do Nordeste que estariam desinformadas, né, com menos conhecimento. O próprio Fernando Henrique fez algumas declarações nesse sentido, né, muito infelizes, por sinal, que, na verdade, acho que isso prova o quê? Que as pessoas são muito pragmáticas, né? Acho que as pessoas, o pobre, né, que é a nossa esmagadora maioria, né, nesse país, nessa distribuição muito triste de renda que nós ainda vivenciamos, o pobre é muito pragmático. Eu não tenho casa, eu tenho a possibilidade de ter uma, vou, né, abraçar essa possibilidade. Eu não tenho estudo, nunca tive, meus filhos têm essa possibilidade de cursar uma universidade, formar-se em medicina, em advogado ou qualquer outra coisa, vou abraçar essa possibilidade. Eu não tenho qualificação, tenho um Pronatec para me formar, vou abraçar essa possibilidade. Eu não tenho médico no meu município, agora passo a ter com o programa Mais Médicos, vou abraçar essa possibilidade. Quer dizer, existe o pequeno agricultor, acho que esse é um processo também muito interessante nessa questão, que passou a ter, nos tempos recentes, pelo menos 8 programas de crédito, de incentivo para a produção agrícola, né? O Luz para Todos, pessoas que matavam lá o seu animal, o seu porco, e fritavam e guardavam na banha, depois passaram a ter luz, né, elétrica, eletrodomésticos. Mudança, né? Exatamente. Então, muitas mudanças que eles sentiram na própria pele, né? Então, por que eu vou mudar? Por que eu vou votar em alguém que, ao longo de toda a minha história, nunca olhou por mim? De repente aparece alguém que me dá essa possibilidade. Por que eu vou deixar de votar, né? Se eu estou melhorando visivelmente de vida, se tantas pessoas saíram da linha da miséria e passaram a viver de maneira digna, né, decente, minimamente que seja, né? Então é difícil a gente querer condenar, atribuir isso à ignorância das pessoas. É uma questão muito pragmática. Né? Agora, Bruno, foi o Nordeste mesmo que decidiu ou foi Minas, Rio de Janeiro? Quais Alguns foram, falam que Minas, né? Que se o Aécio tivesse ganho em Minas, ele estaria eleito. É isso? As conversas que a gente vem escutando sem parar, né, falando com muita gente, é que o PSDB de Minas tinha uma expectativa de ganhar bem em Minas, ganhar com sobras. E um pouco que essa foi a surpresa no seu cálculo. Então, vamos primeiro botar os números corretos. Como o colega falou, o
PT ou a coligação Força do Povo ganhou no Rio, ganhou em Minas, que eu saiba o Sudeste são 4 estados, né? Então, o Oeste ganha no Espírito Santo, terra natal do nosso colega aqui, e em São Paulo, a esmagadora maioria no maior colégio eleitoral do Brasil. Eu entendo que esses pontos de Minas e do Rio foi uma certa virada e, de novo, te parabenizar, tu foi muito feliz. O pragmatismo das pessoas mais simples fez diminuir a abstenção no Nordeste, que era um pouco a aposta também da vitória tucana. Teria uma vitória em Minas e um nível alto de abstenção no Nordeste, e Pernambuco viraria o jogo. O que eu entendo? Assim, de novo, fazendo a crítica a esse preconceito interno que a gente tem no Brasil. A direita brasileira ela é esquizofrênica. O empresariado brasileiro ele tem que ser internado, sendo sincero com vocês. Porque vamos setor por setor da economia brasileira. Qual setor econômico foi prejudicado nos últimos 12 anos? Quem está pior hoje, economicamente, que estava 12 anos atrás? Que eu saiba, ninguém ou quase ninguém. O que houve? O partido de governo desorganiza o movimento social para fazer um pacto de classes. E convoca para ser sua base eleitoral aqueles que não estavam organizados, aqueles que não eram atingidos pelo emprego direto, pela associação estudantil, de moradores, de igrejas de base ou sindical, que é a origem do PT, movimentos sociais da abertura da ditadura. Essas pessoas ingressam no mundo do trabalho não estão querendo contestação social, não estão querendo mudar a sociedade, estão querendo condições materiais de vida razoáveis. Não é confortável, são razoáveis. Agora, foram arriscar de mexer com isso? Ah, não. Aí as pessoas também não são tão suicidas, né? Ingênuas ou suicidas ao ponto de apostar numa oligarquia com nova roupagem, porque a atual tem comprometimentos morais que são indefensáveis. E são. Então eu diria, por isso que eu falo, o PT faz campanha por esquerda e governa por direita. Não como neoliberal, mas fazer um grande pacto de classe, um grande acórdão de classe. Talvez o maior acórdão desde o varguismo que o país já teve. E ninguém vai tocar nos interesses do povo. Sim. E a Marina, como é que sai dessas eleições? Na minha opinião, a maior derrotada das eleições, do meu ponto de vista, é a Marina, porque negou a sua história, né? Negou toda a sua trajetória, negou, quer dizer, traiu os seus próprios eleitores, de certa forma, né? Ao juntar-se a um grupo que não tem nada a ver com tudo aquilo que ela pregou ao longo de toda a sua vida. Né? Eu concordo de novo plenamente. Era bom de ter muita polêmica, a gente está concordando com tudo. Assim. Não tá bom. Não só a Marina sai desgastada, como o PSB sai rachado. Rachado. Não estou plantando nada, palavras do ex-ministro Roberto Amaral ontem à noite em rede nacional. O partido está rachado, o partido tem uma esquerda, ou uma centro-esquerda, e o partido tem um grupo que está coligado com a questão pragmática do poder. Seremos poder a qualquer custo, mesmo abandonando programas históricos. Agora, ontem a presidente Dilma, né, disse que está aberta ao diálogo. Né? Vocês acham que essa vai ser a postura dela mesmo para agregar mais pessoas? Tantos esses que antes votavam, que a gente ouviu muito dizer, né, pessoas falando, eu votei antes na Dilma em 2010, mas agora não. Quer dizer, ela perdeu muita gente também. Vai ser essa postura dela agora daqui para frente? Tem 2 tipos de diálogo que eu vejo da presidenta querer abrir. Um é o diálogo quem fez o voto útil por esquerda. Por exemplo, quem anulou no primeiro turno, ou quem vota nessa frágil esquerda brasileira autêntica e dura, como Luciana Genro, por exemplo. Pessoal, PSTU, PCO, PCB e os grupos que não são eleitorais, que são muito fortes também. Em 2013 provou isso. Certo? Tentar se aproximar de uma pauta mais à esquerda, isso eu duvido. Então esse é um diálogo de composição. Até porque todo governo, ele atrai uma leva de deputados, uma leva de parlamentares que são mobilizados pelas condições de poder. Querem exercer um pouco do poder do Estado e vão migrar para a base do governo. Esse seria o diálogo e um certo pacto de convivência com os tucanos. Isso que ela está acenando. Se ela vai conseguir ou não, realmente eu não sei. Eu me ponho em dúvida. Agora, como a Dilma... Eu gostei muito, por exemplo, do discurso dela de ontem à noite, que exatamente que propõe essa conciliação. Eu acho que esse é exatamente o espírito que deve predominar, seja aqui no Estado, seja em nível nacional, né? Exatamente que não ficar nessa história do terceiro turno, ficar torcendo para que dê errado, né? Acho que esse é o nosso grande mal aqui no Rio Grande do Sul, essa granalização, no nível nacional esse PT, anti-PT, essa coisa, né? Quer dizer, enfim, acho que o momento de reunir forças, né? Eu acho que essa convocação dela foi muito incisiva, muito forte, muito clara, né? De que é o momento de unir forças, de conciliar, né? Para que a gente possa construir um país cada vez mais diferente, mais socialmente mais justo, mais igualitário e que possa crescer e satisfazer os anseios de todos os brasileiros. Para a gente finalizar então, Bruno, é isso mesmo. Agora é hora de deixar de lado o partido, PT, PSDB, o que for, e torcer para que dê certo, né? Desculpa, tá aí a polêmica com o colega que demorou todo o programa. Né? No final. Mas a gente tem 30 segundos só. Desculpa, eu entendo que o momento agora é de forçar as demandas populares, forçar as pautas que estão pendentes, defender as terras indígenas e quilombolas, porque elas vão estar sob ataque direto nesse momento.
Tá certo, a gente quer agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Voltem sempre, o assunto foi muito bom, né? Foi muito bom. Você, muito obrigado pela participação no facebook.com.br. A gente está respondendo aos poucos ali as mensagens que chegaram.